Olá! Mais uma temporada começando aqui no canal Multiprosa. Já vou começar dando um recado super importante. Você que está nos acompanhando, seja no canal da CDL-FM ou seja na Multiprosa, se inscreva no nosso canal. Siga as redes do Elas e Tal em vários streams, vou deixar para vocês todos eles. E você que é ouvinte da CDL-FM, muito bem-vindo a mais um episódio do Elas e Tal. Estou muito feliz com esse momento, a gente está começando a terceira temporada e a gente vai falar de rede de mulheres. Bom, né, a gente falar disso. A gente como mulher que realmente precisa estar conectada por vários motivos, né, gente? Eu posso dar uma lista, aquela assim, rede de mulheres, de mães, rede de mulheres que não querem ser mães, rede de empresárias, de executiva, de mulheres que fazem acontecer, redes sociais que nos ajudam, né, dar suporte, dar voz para outras mulheres. Enfim, são muitas e são necessárias essas redes. A gente tem algumas palavras que hoje a gente usa mais, como sororidade, como equidade, como igualdade, como respeito. E várias redes dessas vêm trazendo e discutindo a importância de cada um desses momentos em cada um dos seus lugares. Para falar com a gente hoje, a nossa convidada super especial, Carol Gilbert, bem-vinda ao Elas e Tal. Obrigada, Samara, é sempre um prazer, né? Que bom estar aqui com vocês e estar podendo falar sobre essa pauta que já faz parte do meu dia a dia. Sim. Constantemente, através de todas as minhas iniciativas, os projetos também, a escolha de tudo, de profissão, de empreendedorismo. Obrigada pelo convite e obrigada a todos que nos acompanham aqui, que seja pela rádio, pelo podcast, pelas redes de streaming, no vídeo, enfim. Bem-vindos, é um prazer poder estar aqui com vocês e contar um pouquinho dessa história. Obrigada, Carol. Carol, ela é CEO e idealizadora da Mobius Human Tech Ventures, investidora anjo, fundadora e porta-voz Mulheres Elétricas, colunista da rádio Band News Minas e mãe do Vitor e da Sofia. Isso, não podemos deixar a nossa maior... o nosso maior papel, né? Exato, que é o de ser mãe. De ser mãe. E outro dia eu vi um post, né, super legal, assim, esses são os meus melhores seguidores, né, e uma mãe com os filhos, né, e é isso, você quer influenciar eles, né, porque exatamente. Lá na frente é onde a gente vai chegar, né, Carol? Exatamente, quando eu falo assim, gente, o dia que eu viro meus filhos já encaminhados, fazendo, né, sendo pessoas boas, fazendo bem pro mundo, sendo livres, felizes, é porque a gente fez o nosso papel. Agora, até chegar lá... Até chegar lá, gente, aí é outro podcast, mas tem uma caminhada longa. Carol, já vamos começar. Me conta como que você se descobriu uma mulher empreendedora e chegou nessa rede de mulheres aí. Bom, essa é uma excelente pergunta, porque, na verdade, eu tive que ter aquele clique, né, gente, de falar assim, sim, você é uma empreendedora. A gente, eu acho que vive uma negação de muitos momentos da nossa vida. A gente faz, porque faz parte da nossa natureza, da nossa essência. Porém, quando as pessoas me falavam, mas então você empreende? Eu falei, não, eu faço... Eu preciso de fazer. Eu preciso de fazer, eu tô aqui porque eu gosto de fazer. Até um dia que eu comecei, e isso é muito importante falar em relação às redes, né? Comecei a me conectar com outras mulheres, comecei a frequentar coletivos, né, que falavam sobre o empreendedorismo, comecei a procurar cursos que realmente entregavam esse tipo de conteúdo, e eu falei, gente, se na teoria diz que eu sou, se eu já sou na prática, então eu sou. Aí eu comecei a falar, então eu realmente sou uma empreendedora, porque eu sou jornalista de formação, formei em 2001, aqui pela PUC, inclusive, e a gente não aprende a ser empreendedora. A gente não aprende pelo menos no meu curso, a gente não aprende a ser nada além do jornalista. Então, você sai da faculdade tentando ser aquilo que você foi ensinado a ser, e nada mais. Isso não é só para o jornalismo, isso é para todas as profissões. Se você é engenheira, você aprendeu a ser engenheira. Você não pode ser criativa, você não pode ser comunicadora, né? Quase não pode ser humana. Exato, não pode ser nem humana. Né? Na engenharia nem se fala, ou talvez no direito, você tem que ser aquela figura. Essas coisas de colocar tudo em caixinhas é muito chato. Eu acho que o mundo hoje está passando por uma transição que quando as pessoas falam também às vezes, o mundo tá muito chato, a gente não pode falar nada, a gente não sabe como falar. Mas isso é uma fase, gente. A gente tá igual, por exemplo, às vezes o assunto mulheres, o assunto liderança feminina, o assunto equidade de gênero. Tem gente que fica desconfortável na cadeira, já começa a mexer. Gente, não precisa ser assim.
A gente não tá Dá aqui. pra ser mais natural, né? Claro. Dá pra a gente tem ocupar um lugar com mais tranquilidade. Tranquilidade, informação, troca Ótimo. de diálogo, isso é super importante. Então, quando a gente começa a se inserir dentro de coletivos, dentro de grupos, entender que você não está sozinha e que outras mulheres também passam por isso, e que essas mulheres fazem parte de outros universos que contemplam homens também e outros tipos de pessoas, de tudo quanto é tipo de lugares, crenças e raças e, enfim, tudo. Você entende que esses universos estão todos conectados com a mesma pauta. Exatamente. Todo mundo faz parte disso. Então, não tem que ter medo de falar sobre, não tem que ter medo de perguntar, né? Como é que a gente... Olha, eu não sou desse universo, talvez direto, mas eu gostaria de entender. Como que a gente não faz parte de vários universos diretamente? Sim. Então, a gente tem realidades diante do nosso tipo de pessoa, do nosso estereótipo de mulher, que muitas vezes a gente não faz parte de outros nichos, mas que a gente tem curiosidade de saber. Como se aproximar desses nichos? É perguntando, é escutando, né? E eu acho que isso é porque a gente hoje está vivendo. E você tem um pouco de impressão que com os homens isso é mais natural? E aí, por isso, a gente precisa de falar tanto, porque a gente não vê rede de homens, mas eles estão ali conectados, Eles né? eles estão conectados. A coisa parece que já existe, assim, eu vou num café da manhã, a gente não, amanhã eu tenho um evento, que é porque é um para as café da mulheres. manhã, que é só para as mulheres, assim, é uma, né, uma pausa, assim. Eu acho que é necessário ainda, porque as mulheres ainda estão dispersas, elas querem ainda pertencer. Os Entendi. homens, eles são a grande maioria hoje dentro das empresas. Sim. Eles ainda são a maioria dentro das lideranças, né? Então, o coletivo desses homens faz parte Já funciona. do dia a dia, exato, profissional. Entendi. E de lá, eles vão jogar um futebol, ou Sim. vão jogar um pôquer, ou vão para um boteco. E muitas vezes são relatos de mulheres que estão, né, ao meu redor, que falam, Carol, a minha vida inteira corporativa, eu me senti muito sozinha. Porque você tá no seu dia a dia, né? Pô, 2/3 da sua vida, se você passa ali trabalhando. A maior parte do seu dia você tá trabalhando Sim. junto desse coletivo que não é o feminino, Não é? é o masculino. É. E quando você quer se aproximar dessas pessoas, do mundo do universo feminino, do masculino, você tem que se dispor a estar com eles. Ou indo Ou jogar você futebol, ou tem que indo no boteco com eles. E aí você veste uma armadura, né? Exato. Aí foi o que você aconteceu se com muitas. arma, né? Porque tem uma cantada, tem não sei o quê, que você não quer, você não tá ali por causa disso. Aí, Exato. de novo, é outra pauta, a gente não vai desvirtuar. Mas eu quero dizer assim, não é o natural, né? Não. Das redes de mulheres, assim. Eu ouvi outro dia num evento, uma pessoa, uma figura masculina, um homem do mundo corporativo, Ok. ocupando uma posição de liderança extremamente alta, Uhum. dentro de uma grande corporação financeira. E ele estava ali como palestrante de um evento de Dia das Mulheres. Legal. E ele teve toda a boa intenção. Porém, Sim. uma fala que ele falou, poxa, mas as mulheres também têm que colaborar. Elas têm que estar com a gente, por exemplo, se inteirar mais sobre o futebol, se inteirar mais sobre os assuntos que a gente gosta. E aí todo mundo na plateia ficou desconfortável. calado. Então, não é isso fazer. Aham. Não é isso fazer integração das mulheres. Aham. Não é isso ser inclusivo. Não é Entendi. isso. Se a empresa tá achando, né? Ou os homens que compõem essas empresas, esses coletivos, acham que é isso. Não, é o contrário. O movimento, ele tem que ser o que eu posso fazer e falar para atrair esse universo feminino, pra gente ter um diálogo construtivo. Exato. E bilateral, né? Bilateral. Não é a gente que tem que se adaptar ao universo, e nem nós, e nem eles ao nosso. A gente tem que encontrar um caminho do meio. Sim. Mas essa pauta precisa ser dita e falada constantemente, que é o que a gente está vivendo. E muitos dias eu me sinto uma mulher extremamente repetitiva, Aham. porque hoje é o meu trabalho. Tem vezes que eu tô numa mesa de restaurante, ou num momento social, alguém fala uma coisa, meu marido cutuca e fala assim, você ouviu? Você não vai falar nada? Eu falei, não, agora eu tô no meu time off. Eu tô no meu momento social, porque é tão cansativo. Eu imagino. E é repetitivo, É. mas tem que ser dito e ser feito. Por isso que essa questão dos coletivos é importante que tenham, sim, que sejam formados, que sejam fomentados. E não é só um, não, né? São vários. São vários. Então, quando você vê no mercado, nossa, tá cheio de coletivo feminino, tá cheio de podcast falando de mulheres, essa pauta tá em alta. É o momento de estar em alta.
E eu vou te falar, da minha opinião, o momento que ela não estiver em alta, ou é porque realmente a gente conseguiu atingir o nosso objetivo, ou é porque, assim, a gente já passou por momentos que elas não estavam em alta. Sim. Né? Que eram poucas mulheres, tipo uma Rita Lee da vida, maravilhosa, que se foi, descansou, mas que sempre foi uma ela já líder, fazia isso, né? Nesse movimento. Ela já tinha de ser autêntica, esse papel, né? de não perder a essência. Por exemplo, você que é uma mulher que vem do mundo corporativo. Sim. Eu imagino inúmeras situações que você viveu e ainda tentou se auto-sabotar. Falar, será que eu estou bem vestida para essa ocasião? Deu o meu ruim. decote, a minha maquiagem, o meu situações meu assim, esmalte. pequenas, de tipo assim, minha mala ser pequena. Minha mala sempre tinha que ser a menor. Porque eu não ia fazer uma viagem de ficar uma semana. Olha isso. Com uma nunca mala imaginaria. Gigante. Nunca. E agora é maravilhoso, porque hoje eu sou prática com mala. Entendeu? Hoje eu ia, esses armário, cápsula, eu dou aula. Agora, eu não podia ter a maior mala. Eu nunca podia ser a última a chegar no café da manhã do hotel, aquela história, 8h30 lá embaixo. Eu nunca podia ser a última. Porque você ia ser taxada de, nossa, a mulher demora demais pra se aprontar. Outro dia falaram, se você não tiver maquiada, você não precisa de abrir a câmera. Eu falei, por quê? Você ouviu isso ainda hoje? Pandemia. Mas assim, Carol... Não, mas eu ouço várias coisas até hoje. Eu tô te contando alguns exemplos. Exato. Qual o problema? Se eu não tiver maquiada, tô aqui. Isso veio de um ser masculino. Masculino, superior, papapá, esse estereótipo todo. Carol, a gente tá na primeira pergunta, gente. São 4. Mas vai dar Vamos certo. Lá. Eu vou colar agora, porque eu adoro números. Eu trouxe alguns números, porque a gente fala de empreendedorismo feminino. E hoje, segundo o Sebrae, em 2023, as mulheres empreendedoras são mais de 10 milhões. Classe C, D e E. Tá? A gente vai falar sobre isso. E de todos os empreendedores do país, 34% são mulheres, e na grande maioria, beleza, estética, moda, enfim. Agora vamos para outra ponta. 39% dos cargos de liderança no Brasil, segundo uma pesquisa da Woman in Business, é uma empresa de consultoria e auditoria, esse dado representa um avanço de 1% em relação ao índice de 2022 e 38% superior aos 14% de 2019. Sim. É uma caminhada. E olha, esse número de 30 e tantos por cento... 38. A gente não está destrinchando aqui, eu não tenho a pesquisa, mas eu imagino que seja lideranças gerais, assim. Até de não do C-level, alta liderança. Alta liderança já cai para um dígito. Entendi. Né? É abaixo de 10%. Isso acontece não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E não é só uma questão de falta de preparo. Porque as mulheres são geralmente mais bem preparadas e qualificadas do que os homens. Que elas têm que ser, né? Sim. A gente tem que se autoprovar o tempo inteiro, né? Eu sou boa, eu consigo, eu sou capaz. Eu já ouvi coisas tipo as pessoas falarem assim, não, você não vai assumir porque você não vai conseguir. Você não vai ser capaz de fazer. A gente tem que toda hora ter que se provar para o mundo. E cansa, né? Cansa demais. A gente poderia ser uma potência muito maior se a gente não estivesse gastando tanta energia e ter que se provar. Então, quando você chega nesses níveis, a gente entende que quanto mais alta essa posição que a mulher vai ocupando, a gente vai entendendo que tem sim uma evasão dessas mulheres ao longo da trajetória profissional dessa mulher. E há pontos que são muito ligados à cultura social, né? E, claro, a questões de estrutura, inclusive cultural da empresa, enfim, tem várias questões. E que precisam ser olhadas. Nós, mulheres, temos vários papéis, como a gente mesma falou. Muitas ainda querem ser mães. A gente teve aí transições entre gerações. Eu lembro a geração da minha mãe. Poucas tinham uma profissão. Sim. Poucas saíam de casa para poder trabalhar. A geração aí baby boomer, né, que é dos nossos pais, as mulheres ficavam em casa. E dificilmente ainda tinham um diploma. Tá? Poucas ainda foram pra faculdade. Algumas foram disruptivas. Mamãe foi. A minha mãe também. A minha mãe saía pra trabalhar. A minha mãe talvez também. por isso nós sejamos assim, né? Carol, olha, um mês de terapia resolvido no ar. Não é isso? É por isso que eu já ouvi falar, você é muito contestadora. Mas isso é bom ou isso é ruim? Pra mim isso é bom. Então, e mesmo assim isso faz a gente refletir. E aí eu fiz muita terapia também. Por isso que inclusive de sistêmica, pra entender por
que eu sou tão ligada à questão do empreendedorismo, das mulheres e querer... Nesse Da dia que eu voz, descobri que eu né? era empreendedora, eu falei, eu estou fazendo algo, eu tenho que entender o porquê. Muitos dos business hoje falam assim, você sabe o que e o como. Agora você tem que saber o porquê. Quando eu fui descobrir o porquê, foi muito por causa disso. Da onde que isso vem, né? E aí eu descobri que vem da minha linhagem de famílias, dessas mulheres. A minha avó já era dentista. Olha. Minha avó teria mais de 100 anos, né? Ela já era financeiramente independente. Ela foi desquitada, que na época não podia ser divorciada. A lei do divórcio veio em 1977, imagina, recentemente. Recente. Só tem 45 anos, a minha idade. Recente. Super recente. Então, assim, essas histórias dessas mulheres, elas carregam questões sociais e culturais muito fortes. Sim. E isso, quando a gente fala, porque vida empresarial, vida profissional não tem nada a ver com a vida pessoal, é balela. É BS, como se diz. Bullshit. A gente pode falar palavrão em inglês, né? Em inglês, sim. Acho que sim, gente. Isso não é válido. Por quê? A empresa não é composta de CNPJ, ela é composta de CPFs. Então a gente tem que olhar para isso. Quando há esses números para a gente trabalhar, há uma questão social e cultural muito forte. Então as empresas precisam de soluções, né? Muitas vezes startups, muitas vezes... Deixa eu já fazer o gancho. Claro, vamos fazer o gancho. Para você já falar da Mobius, onde que ela entra nisso daí. Já faz o link. Tá, maravilha. Então, hoje as empresas, do mesmo jeito que as pessoas estão um pouco assim, meu Deus, o que eu falo, o que eu faço, como eu ajo, E a gente está nesse mundo do encaixe, as empresas também estão nesse momento. A pauta ISD hoje está super em alta. E ela contempla essa questão dos números das lideranças femininas. Sim. Ela contempla governanças, né, mais lineares, mais humanas, enfim, isso tudo está aí dentro. Mas as empresas hoje são grandes transatlânticos, que estão ali em uma reta contínua, que é muito difícil de poder fazer uma manobra. Mas eles estão indo em direção ao iceberg. E se não fizerem essas manobras, vai atingir um iceberg. E o que é atingir um iceberg para uma empresa? É simplesmente ela perder mercado. E pode afundar. Então, se as pautas não estão sendo refletidas, olhadas e solucionadas... E praticadas, né? A gente pode falar de walk the talk nesse momento. Com certeza. Né? Hoje há muito greenwashing, que é um termo que se usa quando não se faz o ISD, não se pratica. Não se pratica, o ISD, só fala, né? Exatamente. Fica naquele speech só eterno. na vitrine. Isso não funciona, gente. Para vocês, líderes de empresas, né? Não funciona. Porque isso um dia a conta vai chegar. E a conta vai ser no resultado final da empresa. É isso aí. No bottom line ali, que todo mundo quer um positivo e não quer um negativo. Então, quando a gente começa a entender que empresas são feitas de pessoas, e essas pessoas são 50% mulheres, porque na entrada, Samara, esse é um número até interessante, no nível de entrada de uma empresa, as mulheres geralmente são acima de 50%. Ou seja, o nível de entrada nas empresas das mulheres é maior do que o dos homens. Sim. O que acontece ao longo desse caminho? Que quando chega em grandes tomadores de decisão, né, desse C-level, que são conselhos também, esse número cai para menos de 10%. Porque onde algo que tá, acontece né? No meio. caminho, exato. Diante disso, a Mobius Women Tech Ventures, né, que é a venture builder da qual hoje eu sou sócia, idealizadora, e estou como CEO, né, executando lá, assumindo um cargo de liderança, né? Olha isso. Que não é nada fácil para uma mulher, né, nesse mundo contemporâneo. A gente procura no mercado soluções, né, são startups, que são empresas altamente escaláveis, com meios, né, com a minha tecnologia como um meio, até mesmo para poder escalar. E que tenham essa DNA, que tem o feminino como valor. Eu já ia falar, conta que não é só de mulheres, é o feminino como valor. Isso é muito importante, Carol. As lideranças femininas são prioridade, no sentido, a gente protagoniza a questão das lideranças femininas, das fundadoras, porém, não basta só ser mulher. A própria solução e a própria empresa, o DNA constituído aqui naquela empresa, tem que ter o feminino como valor, e isso vai para além do gênero. Legal. Então, a gente convida os homens e outros gêneros também a estarem com a gente. Porque não é questão só da mulher. O feminino como valor, gente, tem tudo a ver com as pautas atuais. São as pautas do ISD. É você enxergar os novos negócios, modelos de negócio através de uma nova ótica, que é esse novo mundo, essa nova economia. Falando sobre ISD, que muitas pessoas ainda, é uma bobagem, gente. Uma bobagem, é longe. Vamos daqui a 10 anos, que seja 5, vamos encurtar. Vamos conversar de novo para a gente entender que isso não é uma bobagem. A questão é, se as empresas não estão olhando, se as pessoas não estão olhando, irão ficar para trás ou vão pulverizar. Sim. Igual aquele pulverizador vai sumir, entendeu?
É basicamente isso, essa questão. Mas são várias ações que têm que ser feitas. Sim, é um coletivo também, né, nessas ações. Talvez a importância aí de tantas redes, porque eu acho que cada um fala numa linguagem, atinge um público diferente, né? O objetivo é comum, né? Fica claro na sua fala onde que a gente está caminhando. E quando você falou do ESG, uma coisa que me remete muito são as ODS, né? Que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A gente tem as 5, né? Que eu acho que a gente tem que trazer aqui, que a gente está falando de uma igualdade de gênero, que a gente está falando de empoderar mulheres e meninas, de colocar todo mundo nesse lugar, porque talvez quando você traz a questão do C-Level, a gente está fazendo também um recorte, mas a gente tem todo um lado social que precisa de ser abraçado, né? Por isso que o S do ESG, ele é o social, e ele tem que ser muito específico de acordo com o mercado que está se atuando. Sim. O social do Brasil é diferente do social dos Estados Unidos, que é social diferente da Europa, dos países da Europa. Então, o social, para mim, é um dos maiores desafios. Sim. Tá? Porque o I, que é o do environment, que é do meio ambiente, é um problema global. Ok. Né? Emissão de CO2. Isso é um problema global. O social é um problema regional. Local. Então, e o Brasil tem um gap gigantesco. Total. Então, pra gente poder até finalizar, é muito importante a gente dizer, gente, quando a gente tá falando de ESG, de lideranças femininas, de equidade, a gente não tá falando de eliminar um para colocar o outro. Não é sobre dominância, tá? O mundo foi dominado muito tempo. Não deu certo. Não é isso que as mulheres estão querendo fazer. Quando as mulheres vão dominar o mundo, gente, a gente não quer. Não quer. Primeiro, dá muito trabalho. E segundo, que não é essa a ideia, né? A ideia é ser complementar. Perfeito. Somos seres complementares. Por que na família, no social, nós nos complementamos? E quando chega no profissional, a gente vira uma briga. E a gente fica discutindo a guerra a guerra do sexo ou o sexo dos anjos. Onde não leva a lugar nenhum. A questão é, vamos nos complementar? Quando o homem que hoje lidera uma empresa, que é mais ou menos a nossa geração, da nossa faixa etária, quando eu preciso conversar com esse cara, eu tenho que falar nessa linguagem. Porque eu entendo, se eu ver, meu filho, eu vim do mesmo lugar que você, eu tô indo pro mesmo lugar. A gente tá na mesma geração, eu entendo todas as suas dificuldades de entendimento. Mas você quer me ouvir? Se você quiser, a gente senta e bate um papo. Aí a gente pode até tomar um chopp, vamos lá, depois falar de futebol, se você quiser, eu também gosto. Agora, me escuta primeiro. Já passou, vamos atualizar, porque você vai ter que conversar com a sua filha, com o seu filho, não é comigo. Então, vamos correr atrás do prejuízo. É basicamente essa a mensagem. Não pode ficar parado, gente. Tem que se atualizar dessas pautas, porque senão vai atropelar. E quando você falou, foi uma das primeiras vezes, a gente já teve várias conversas aqui que as pessoas falam, porque o ISD, gente, escolhe um e aprofunda nele. Isso. Né? Porque se você tentar abraçar o ISD como um todo, você não vai sair muito do lugar. E você trouxe hoje uma fala que é muito relevante. O S aqui do Brasil, do mercado, né, que a gente tá. E eu arrisco a falar que até assim, de Minas, do meu meio de atuação, sabe? Eu tô querendo trazer esse local, o micro, assim, né? Eu falo das áreas de empreendedorismo, né? Eu falo de brechó. O que é o meu social para este meio? Exato. Né? Como que eu tô dando voz para essas pessoas, né? Aí a gente pode falar isso para TI, a gente pode falar isso para diversos meios, porque o vocabulário, a forma de eu trazer uma mulher de TI é completamente diferente, porque o meio dela também já é muito masculino. Muito, então, muito. Os desafios dela, daquela empresa, né? O tempo inteiro. A gente entra em vários nichos. É igual você falando disso, eu lido com TI, né? Com a tecnologia. Exato. Eu lido hoje com o investimento. O investimento, o que tem de mulher, pouquíssimas mulheres investindo. E quando a gente coloca isso no nicho do investimento anjo, ainda é menor. Então, assim, são movimentos. E é o que eu falo, você não precisa salvar o mundo. Mas faça a sua parte. É aquela velha, uma fala da própria Maria Teresa de Calcutá. Eu sou apenas uma gota no oceano. Sim. Mas sem essa gota, o oceano não seria o mesmo. Exato. Se todos pensarmos assim, a gente vai fazer o que a gente consegue dentro do nosso quadrado. É isso. E isso vai se propagando, vai tendo repercussões positivas. Eu acho que aí a gente volta para a rede de mulheres, né? A importância. A importância de pertencer, de fomentar, de estar ali, de ser referência, de ser referenciada, de você escutar alguém que é uma referência, dar voz. Isso é um coletivo. E aí eu falo agora uma mensagem para as mulheres. Sororidade, gente. Não adianta ser uma hashtag.
Não adianta ser uma palavra que todo mundo fala hoje, sororidade, procura lá no... O que é uma sororidade? O que é sororidade? Aí tem pesquisas gigantescas, igual aquela BBB fez, teve que foi o recorde de pesquisas. Ai, Jesus. Não, melhor você não saber o que é sororidade e praticar naturalmente do que ficar com a sororidade na ponta da língua como se fosse uma questão de você responder pra uma prova. Porque eu vejo pouca prática. Então, a mensagem que eu deixo é, está num coletivo, é fomentadora de um coletivo, ou você, enfim, tá inserida nisso, pratique a sororidade, que é isso, é trazer outra mulher ou deixá-la falar, dar luz pra ela, deixar ela brilhar. Um dia ela vai fazer você também. Isso é sororidade. Então fica a dica para as mulheres também. Ai, gente, voou o tempo, né? A gente falou de tudo, assim, para tentar trazer a importância dessa rede de mulheres. Carol já fechou maravilhosamente. Só te agradecer. Eu que agradeço o convite. Espero o próximo, que eu adoro. Que bom. A gente não gosta de falar. Quer deixar seus hashtags? Quer deixar seu arroba? Sim. Conta aí. Claro, eu vou deixar o arroba aqui das Mulheres Elétricas, @Mulheres Elétricas. O arroba da Mubius, que é Mubius Women Tech Ventures, para você que talvez esteja aí interessada nesse mundo das startups, das soluções, né? E dessa inovação, dessa nova economia. E Perfeito. é isso. Maravilhoso. Um beijo. Obrigada. Beijo.